Instalar o Mautic é um desafio para você? Nesse vídeo aqui eu vou falar alguns detalhes sobre o uso de VPS, software para você gerenciar não só a sua VPS, mas também as instalações do Mautic que você pode ter, né? Sim, você pode usar mais do que um Mautic dentro do seu projeto, seja para fazer lançamentos, seja para vender, prospectar melhor os seus clientes, qualificar melhor os seus potenciais clientes para a equipe de vendas e por aí vai. Vou também falar sobre algumas diferenças entre a versão 4 e a versão 5 do Mautic e por que eu hoje, janeiro de 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo, ainda prefiro usar a versão 4 do Mautic para ambiente de produção. Se essas são as dúvidas que você também tem, então esse vídeo é para você. Legal, então vamos lá. Como eu disse, né, eu sempre falo, o Mautic é uma plataforma fantástica. Eu particularmente considero o Mautic superior a qualquer outra plataforma de automação de marketing que existe no mercado. Independente de qualquer coisa, eu acho que o Mautic te oferece uma flexibilidade que você não tem, né, usando nenhuma outra plataforma que existe, principalmente as proprietárias. E a principal vantagem do Mautic, muitos acham que é o custo dele, né, que é gratuito, na verdade não é gratuito, é que o Mautic permite que você use melhor, gaste melhor, invista melhor o seu dinheiro para montar a sua estrutura de tecnologias para marketing, para vendas, tá certo? Então aqui, eu estou aqui no Mautic, o objetivo desse vídeo é falar sobre instalação, né? Problemas de instalação e até de versão do Mautic, que agora o Mautic está, hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2025, você tem a versão 5 do Mautic, na verdade a versão 5.2 já disponibilizada para funcionar, né, para quem quiser usar essa versão. E eu, particularmente, não considero a versão 5.2 que seja, pronta para uso em produção, tá certo? Tanto é que nos meus projetos, eu nunca indico, eu sempre coloco a versão 4, a menos que o cliente, o parceiro já tenha a versão 5 instalada aí, funcionando, mas eu sempre recomendo a versão 4, tá certo? E aí vamos começar então falando do início. Qual a melhor maneira de você instalar o Mautic? Não é por Docker, tá? Quem gosta de Docker é legal, mas para quem quer instalar o Mautic por Docker, precisa ter conhecimento de Docker. Entender como que essa infraestrutura funciona, como essa tecnologia funciona. Se você não entende, não é apto, né, não tem conhecimento, não é especialista em tecnologia, eu não recomendo fazer a instalação via Docker. Simples assim, tá certo? Eu recomendo, então eu vou entrar numa aba aqui, recomendo você usar um gerenciador, né? Primeiro eu recomendo você instalar em uma VPS, né? Uma VPS é um servidor cloud, uma VM, uma máquina virtual, uma VPS específica para suas instâncias de Mautic. Por que instâncias? Porque você pode ter mais do que um Mautic funcionando aí para você, tá? Seus projetos, Mautics para testes, diversos objetivos, você pode ter um Mautic funcionando, você não precisa centralizar tudo em um único Mautic só. Essa é uma coisa muito bacana, você pode ter mais do que uma instância e integradas entre si, por exemplo, usando o N8N, né? Ou o Make ou qualquer outro, mas o N8N que é o que eu também gosto mais, tá certo? Então isso aqui é o que? Isso aqui é um painel de gerenciamento de servidores, de VPS, né, que chama Cloud Panel. Ele não é aberto, né, não é open source, mas ele é muito bom, tá? E com ele você consegue fazer instalação de diversos sites. Pensa que isso aqui é como se fosse uma hospedagem, né, uma coisa nesse sentido. Você consegue hospedar diversos sites ali, diversos domínios, diversos endereços, né, no seu Cloud Panel, tá? Pode ver aqui na lista, eu tenho vários Mautics que eu estou testando, né? Versão 5 eu vou começar a testar, versões 4, diversas instalações e tudo mais, né? Então você consegue ter mais do que um Mautic funcionando numa mesma VPS. Qual é o que você precisa garantir? Que a VPS tenha recurso para funcionar tudo isso aqui, tá certo? Mas você ter um software como o Cloud Panel, né, te ajudando na instalação, faz com que, por exemplo, vai facilitar você a fazer configurações básicas ali, né, de parâmetros de performance de PHP, o Mautic funciona em PHP, criar a sua base de dados, tá?
usuário, base de dados, poder manipular ela, né, acessar ela pelo PHP-MyAdmin, criar o seu certificado SSL aqui, tá? Uma vez que o seu endereço está resolvido em DNS, ou seja, você clica aqui, tá, tudo funciona, abre no navegador, você consegue então criar um certificado pelo Let's Encrypt, tá certo? E você tem toda uma parte de acessos por FTP, se você precisar subir arquivos, mas você também tem um gerenciador de arquivos aqui dentro, tá certo? Onde você pode fazer upload dos arquivos, principalmente os uploads dos arquivos do Mautic, tá certo? Mas é claro que nessa parte de instalação básica do Mautic, você vai sempre ter que ter acesso a console, fazer o login por SSH no servidor, baixar o software ali do site do Mautic e tudo mais, para você poder, a partir daquele momento, fazer a instalação dos arquivos. E principalmente configurar as cron job do seu Mautic, tá? Então você vai configurar todas as cron jobs aqui de uma maneira muito mais fácil, tá certo? Então, primeiro ponto é ter uma VPS. Você pode instalar o Mautic na sua hospedagem ali? Pode, desde que seja um Mautic que você não vai usar em produção. É um Mautic que você vai usar para testes, é um Mautic que você vai usar para estudo, porque você ainda não conhece, é um Mautic que você vai ainda validar algumas coisas. Aí você instala na sua hospedagem, custo baixíssimo para fazer isso, tá? E aí, beleza. Agora, para produção, para fazer lançamentos de produtos digitais, para trabalhar suas campanhas, para trabalhar, melhorar as vendas do seu e-commerce e tudo mais, tem que ser numa VPS. Simples assim, tá certo? Porque a VPS vai ter só o Mautic funcionando, você tem controle sobre ela, e aí é o lugar, a maneira correta de você ter o seu Mautic funcionando, ou ter os seus Mautics funcionando, que você pode instalar mais do que um Mautic na sua VPS, tá certo? E com o Cloud Painter você gerencia isso muito fácil. Então você tem a versão 4, como eu disse, é a versão que eu prefiro por enquanto, janeiro de 2025 é a versão que eu prefiro trabalhar em produção dos meus projetos, tá certo? Dentro da versão 4 aqui, acho que não tem muito segredo, a parte de configuração do Mautic que você vai fazer em termos de definição de time zone, que ele vem em inglês, né? Então aqui você define o fuso horário, aqui você define o idioma. Eu sempre trabalho com inglês, mas aqui você define o idioma. Uma coisa importante, o CORS, não sei se as pessoas sabem se você sabe o que é o CORS. Né? O CORS é uma proteção de execução de JavaScript. Tá? Isso é implementado nos navegadores e no Mautic que você consegue gerenciar esse tipo de coisa. O que significa? Significa que você está habilitado que os JavaScripts do Mautic, se eles têm a permissão de rodarem no seu site, por exemplo. Então, se você joga um formulário no seu site, se você tiver habilitado isso aqui, você precisa escrever o endereço do seu site aqui. Tá vendo? Eu tenho até, coloco o mouse aqui na interrogação e ele vai explicar para você. Você precisa escrever. Se você não sabe o que é CORS, recomendo então você desabilitar o CORS. Tá certo? Vai ter um problema de segurança, mas ele é mínimo. E aí o seu site vai conseguir carregar os JavaScripts aqui sem nenhum problema do seu Mautic. Tá? Essa parte de lookup aqui, de IP lookup, é o que mostra, vai identificar se a pessoa, qual é o estado, o país ali que é dos seus contatos, conforme eles vão preenchendo os formulários e entrando para a sua base de contatos, tá certo? Basicamente isso aqui, ó. Esse aqui não tem nenhum contato, então não vou conseguir mostrar. Mas ele vai mostrar quais são a localidade do seu contato. Que mais? Aqui você tem questões de API, o Mautic vem desabilitado, então se você quer integrar com outras softwares, Hotmart, Monetize e tudo mais, você precisa habilitar a sua API aqui dentro, tá certo? E aqui na parte de e-mail, você tem toda uma configuração de e-mail, né, onde você define o padrão, e aqui o serviço de e-mail que você vai usar. Essa configuração, essa parte de configuração de e-mail é o que mais difere, entre aspas, né? Mas é uma coisa bem diferente quando a gente fala do Mautic 5. Então aqui nessa outra aba eu estou com o Mautic 5 aqui. Na verdade, esse aqui é o Mautic 5.2.0. Eu já tenho uma outra versão aqui para rodar, né? Para atualizar, que é o 5.2.1. Então, um dos motivos que eu não considero o Mautic, o 5 ainda pronto. A instalação dele é bem mais complexa, tá certo? Bem mais complexa. A instalação não necessariamente, né? A instalação dos arquivos ali não é complexa, mas a configuração dele ali e a preparação dele, principalmente essa parte de e-mail, ela é mais complexa.
Em termos de recurso, eu ainda não fiz testes muito profundos, mas em termos de recurso parecem ser os mesmos. A única coisa é que algumas opções estão em lugares diferentes. E claro, ele tem um visual diferente do Mautic 4.4, né, da versão 4 do Mautic. Ele tem um visual um pouco mais diferente, o que a princípio parece ser um pouquinho mais leve, tá certo? Mas em termos de recursos, segmentos e tudo mais, é tudo a mesma coisa, campanhas e tudo. Uma coisa que difere do Mautic 5 é quando você vai criar algum e-mail, ele já traz para você vários templates aqui, ó, isso é uma coisa que o Mautic 4 não tem, né? E aproveitando que a gente está falando de templates, não recomendo, na versão do Mautic 4, a versão Blank tinha problemas quando você criava e-mails visuais, né, com elementos como imagens e botões e tudo mais. Dava problema, não funcionava direito. Tá? Eu não sei se na versão 5 isso foi resolvido ou não, mas mesmo assim eu não recomendo nunca usar o modelo Blank para e-mails visuais, ainda mais no Mautic 5 que você tem vários templates aqui e você pode simplesmente marcar e usar um desses templates aqui, configurar o seu e-mail padrão ali que você vai enviar. Faz testes, entra, analisa qual é o template que mais se aproxima daquilo que você precisa, altera o template, cria um modelo e depois vai clonando. Muito melhor você fazer isso. Mas, como eu disse, né, o que é mais diferente no Mautic é a parte de configuração. Ó. Quando eu vou em configuração, principalmente configuração de e-mail, se você quiser integrar o seu Mautic, como por exemplo usar o Amazon, usar o SendGrid e tudo, você precisa lá na parte de instalação, em linha de comando mesmo, e instalar módulos específicos para aquilo que você precisa. Tá? Toda vez que e aí tudo bem, você vai instalar, vai fazer as configurações, existem novos nomes de esquema que você vai usar aqui, tá certo? Mas toda vez que você atualizar o seu Mautic, você precisa refazer essa configuração. Então, se você o Mautic 5.2, no caso aqui o 5.2, tem esse detalhe. Eu não sei se isso vai ficar para sempre, né? Se vai ser sempre assim, então todo mundo vai ter que se acostumar a ter esses cuidados. Mas isso é uma coisa que, se você tem o seu Mautic, você atualizou ele, o Mautic 5 você atualizou, você precisa refazer diversas configurações. Então, em termos de gestão, o Mautic 5 é muito mais difícil de você gerenciar. Ao mesmo tempo, como ele está ainda no começo do desenvolvimento, é importante que você atualize sempre as versões mais novas que vão aparecendo. Se você fizer aqui pelo gráfico visual, eu nunca recomendo fazer a atualização visual, independente se é a versão 5 ou a versão 4. Já peguei diversos problemas em projetos que participei, dessas atualizações que não funcionaram, depois você tem que perder um tempo para poder resolver. Tá? Atualizações de software, seja o Mautic, seja o WordPress, seja o N8N, são sempre complicadas e precisam ser sempre trabalhadas com backups e tudo mais, tanto é que, né, até recomenda fazer backup do banco de dados, fazer backup das coisas, para você não ter nenhum susto e poder voltar à versão antiga caso você tenha algum problema com essa atualização. Tá? Uma coisa legal de você trabalhar com o Cloud Panel é que o Cloud Panel tem scripts de backup aqui quando você usa ele. No File Manager aqui, ó, eu voltei aqui para o Cloud Panel, ó, tá vendo? Tem um diretório backup, ó, ele faz o backup da base de dados. Pelo menos na base de dados você tem o backup, que é o que interessa. E do software em si, você pode copiar essa pasta, né, para armazenar antes de você fazer a mudança aqui, antes de você fazer uma atualização, por exemplo. Tá? Mas eu nunca recomendo fazer a atualização do Mautic. Voltei aqui para a tela do Mautic 5, ó, não recomendo fazer a atualização nunca por aqui. E, como eu disse, o problema principal do Mautic 5 mas o detalhe é que se você faz uma atualização, você precisa ir na console da sua VPS e instalar o módulo que você usou aqui do SMTP, né, do serviço de envio de e-mail que você está usando. Seja ele o MailJet, o SendGrid, o Amazon e tudo mais. Você precisa refazer toda essa configuração, toda essa preparação. Senão, senão não funciona, ele para de funcionar, tá certo? E por fim, para esse e-mail não ficar muito comprido, existe uma diferença básica nos crons que você executa aqui do Mautic 5 para o Mautic 4.
Não é nada muito absurdo, basicamente é o cron relacionado ao envio do e-mail propriamente dito. Ele é diferente. Todos os outros são iguais, pelo que eu percebi. Tá? Então, recapitulando, considero o Mautic 4, a versão 4 do Mautic. Aqui a gente está na versão, vamos ver, 4.4.12. Então eu considero a versão 4, acho que deve ter uma release nova que da versão 4, que é a 4.4.13. Considero a versão 4.4 do Mautic mais estável e melhor para você usar agora em produção, tá certo? A versão 5 do Mautic você pode ter para fazer testes, alguma coisa pontual, entender e tudo mais, e ir conhecendo esses detalhes, principalmente se você for gerenciar o seu Mautic, tá? Uma dúvida, se você tem alguma coisa, escreve nos comentários. Se você quer saber tudo, todos os detalhes que eu não mostrei aqui sobre instalação, configuração de cron e tudo mais, instalação até do Cloud Panel, preparação da sua VPS, então na descrição tem um curso explicando tudo direitinho como você faz isso daí, tá certo? Mas você não precisa comprar o curso, você pode, clicar no comentário as dúvidas que você tem, eu vou te ajudar da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso, ficamos aqui nesse vídeo. Nos vemos no próximo sobre um outro assunto. Se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí. Quanto mais informação eu souber das dúvidas que você tem, melhor eu consigo estruturar aqui, me agendar e me programar para criar vídeos específicos para você das dúvidas que você tem. Tá certo? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.